A paz do Senhor. Então, o momento que a pessoa, que o espírito ou aquele ser anímico adquire a capacidade de decidir, mesmo no nível muito pequeno, ele atinge a capacidade do livre-arbítrio, ele passa a ser um ser humano. Então, daí para frente, todas aquelas leis que eles experienciaram e aprenderam enquanto eram animais, e às vezes das categorias mais inferiores, estão todos gravados na sua consciência. E é quem dirige a vida daí por diante, dos animais superiores, como instintos. Por isso, o livro dos Espíritos, você perguntando sobre os instintos, ele diz que os instintos não erram. Quem erra é o ser humano, em seu livre-arbítrio, aplicando errado o instinto, usando determinados instintos de maneira errada, contrariando as leis de Deus. Estão gravadas na sua memória, ou na sua consciência, na sua memória de espírito, porque o espírito vai gravando, fazendo sua memória de tudo que vive, de encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, e assim vai, fazendo cada vez mais sua memória. Por isso, os espíritos superiores são aqueles que já viveram muito e são capazes, eles estão no alto, superior, estão mais alto, estão sobre uma montanha de conhecimentos, tipo Jesus. É o exemplo maior que a gente tem. Então, a Terra, muitas vezes, na sua evolução, que a Terra já está na adulta, ela contribui para essa evolução da humanidade. Por exemplo, as grandes épocas em que grande parte do planeta, não todo, são as eras glaciais, gelam em determinadas áreas muito grandes. Não todo. Até hoje não se tem prova de que gelou o planeta inteiro, mas boa parte. Então, um grupo de hominídeos ou de homens primitivos, seres humanos primitivos que estavam vivendo em determinada região, ali tinha muita comida, tinha tudo, e eles não plantavam, não caçavam, eles comiam as coisas que encontravam. Então, à medida que foi gelando, também não gelou de repente no lugar, veio gelando aos poucos. A geleira vai se deslocando em direção a determinada ponto cardial, e o ser humano, sentindo frio, ele continuava procurando um lugar mais aquecido, ele não tinha roupa, não tinha casa, não tinha aquecimento, ele tinha que procurar um ambiente mais aquecido. Então, à medida que o frio vinha chegando, ele ia se afastando e procurando sempre terras mais quentes. Com ele, os animais também. Todos os animais que sentiam o frio gelando, eles procuravam, se mexiam, andavam e procuravam, e à medida do tempo, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, eles vão se deslocando para outras terras distantes, que nunca iriam se tivesse todo o ambiente ali favorável à vida deles. Eles ficariam ali, não se dariam ao trabalho de procurar um ambiente melhor, e assim se espalhando pela face da Terra, se espalhando pelos continentes, se espalhando por todos os cantos onde tem gente hoje, onde menos você acha provável existir, tem gente lá, tem animais e tem plantas. Sempre tem vida nos lugares menos prováveis, porque essa vida tanto foi se adaptando, quanto foi se afastando daquele lugar que lhe era hostil, sempre procurando. Então, a Terra sempre contribui nesses movimentos de civilizar os seres, de ensinar aos seres como se deve
procurar em uma coisa melhor e te estimulando então a sua inteligência. Então eles tinham que raciocinar, e o raciocínio deles muito limitado, mas eles diziam: "Aqui está frio, mas já foi quente, então ali na frente deve ser mais frio, mais quente, porque não tem esse modo de vir esfriando. Nessa direção esfria muito, naquela direção esfria menos, então eu vou nessa direção". E o caba ia raciocinando e com eles as cidades, as aldeias, não eram cidades, eram aldeias, iam se deslocando e atravessando lugares difíceis que não seriam atravessados nunca, só pela boa vontade dos habitantes daquela região. Então, assim, a Terra contribui, o que está acontecendo hoje de novo. Vocês veem que nos lugares onde os nos lugares onde costuma ser mais frio, hoje está muito mais frio. No Brasil está gelando em lugares que você nunca ouviu falar nisso. Na Europa, na China, por exemplo, nos Estados Unidos, tem nevadas enormes cada vez mais. Os oceanos estão mais quentes do que deveriam estar normalmente. Então toda a Terra se movimenta nisso. Aí se diz que é o ser humano, claro, o ser humano aconteçam. Então essas modificações naturais que deviam ser muito lentas, à medida que fossem lentas para que o homem pudesse se adaptar, estão ocorrendo de uma maneira muito rápida, muito violenta. Coisas que estão ocorrendo agora, você vê que ocorre com violência. Essa parte da violência é causada pelo homem.